alma aqui, que hoje será a carta dela que eu vou ler. Então vamos lá. Vou abrir, que eu colei aqui. Ai, rasguei um pedacinho aqui. Vou tirar a carta. Precisei dobrar muito bem dobradinha, porque deu 3 páginas de carta aqui. Vamos lá. Vamos lá abrir essa carta. E vou ler a carta para vocês. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Vou ler a carta e depois a gente vai discutir alguns pontos importantes aqui, tá? Porque tem muita coisa aqui que tem relação com a nossa vida. Então, vou começar. Bom dia, Van, tudo bem? É um prazer imenso poder compartilhar com você um pouco da minha história. Van, eu saí do CLT devido a dois assaltos que tive. Tive síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Mas os assaltos foram só um gatilho para acionar todos os outros que precisava me curar. Infância de muitas brigas, separação e escassez na casa dos meus pais. Separação deles me causou muito mal. Eu fiz algumas anotações aqui também na carta. Então aqui a gente já percebe, né, alguns traumas familiares. Tive que dar conta de tudo sozinha, cuidar da minha irmã para minha mãe trabalhar. Na separação deles eu cuidei de tudo para não deixar o meu pai na sarjeta. Comprei passagem para ele ir para minha avó, senão ele já teria morrido na bebida. Engravidei novamente do meu primeiro namorado, que era 16 anos mais velho que eu. Um relacionamento horrível. Vivi 10 anos com essa pessoa, eu era dependente emocional dessa pessoa, até que veio a falecer de acidente de moto. Eu paralisei na vida, né? Essa dependência emocional aqui, ela é esperada, né? Perto de uma família desestruturada, né? Que a pessoa, ela reside ali na 4ª camada da personalidade e ela vai ter uma dependência emocional de alguém. Eu era uma pessoa que amava me cuidar, trabalhar, ter minhas coisas. E hoje sinto como se minha vida tivesse paralisada. Eu vou falar desse autocuidado. Hoje tenho um salão, essa alma aqui tem um salão de beleza. Porque no momento em que tive síndrome de pânico, eu fui estudar, acabar o meu curso como cabeleireira, que havia começado antes e não tinha terminado. Porque precisei trabalhar fora por causa dos 2 filhos, aí deixei o curso de lado. Então ela foi estudar, né? Mesmo doente, veja bem, ela voltou a estudar para terminar o que tinha começado. E voltei quando estava bem mal. Ela voltou a estudar quando ela estava bem mal. Meu atual marido, que me levava e me buscava no curso porque eu não tinha condições de sair na rua, tomava 3 tipos de calmantes fortíssimos por dia e ainda 3 de pressão, porque eu obtive até problema de pressão. Aí montei o meu salão na minha casa. Comecei a trabalhar faz uns 5 anos que estou assim. Voltei para o lar, para os meus filhos, conciliando trabalho e casa, dando prioridade para filhos, casa, marido. Mas de uns meses para cá, agora começa. De uns meses para cá, eu estava tão ruim, dores no corpo, cansaço, e os médicos diziam, você precisa desacelerar. Eu conversei com Deus. Senhor, o que preciso fazer para desacelerar? Todos os médicos que vou falam isso e eu não sei mais o que preciso fazer para desacelerar. Usa meu marido para falar comigo. Ela pediu, né, para Deus que o marido falasse com ela.
Não deu uma semana, meu marido falou: "O porquê você não faz pedagogia? Você gosta de crianças, falar, estudar, ler e ensinar." Aí me despertou. Só sei que em uma semana já tinha me ingressado na faculdade. E estou no segundo semestre e vou te dizer, estou adorando, amando. E em uma terapia que fiz, bem antes de tudo isso, eu lembrei que eu brincava sempre de escolinha. E eu era professora, eu amava dar aula. Quando criança, eu falava que ia ser professora. E identifiquei que eu fui para o salão quando eu precisava reparar algo em mim, mas quis reparar no outro. E hoje eu necessito ser cuidada, eu ir para o salão, ser cuidada. Então ela quer trocar os lados, né? Trabalhar dando aula, fazendo o que ama, ela começa a sonhar, né? Trabalhar dando aula, fazendo o que amo de segunda a sexta e sábado e domingo, ter casa, família, que era o que eu administrava super bem. Então ela quer sair da rotina do salão de beleza, não trabalhar final de semana, né? Hoje em casa estou muito perdida, sem foco, apesar de amar estar perto dos meus filhos, só que vejo que eu trabalhando em casa eu estou muito próximo, só que aqui atendendo clientes que conheço, indicação, faço progressiva e a cliente só volta no tempo certo, só para retocar a raiz. E eu estou com um financeiro complicadíssimo, pois só o marido com a renda e a minha não muito, e cansada de tantos afazeres, e ainda ter que captar clientes, enfim. Então ela está nesse dilema, né? Nesse dilema do salão. Não estou sabendo lidar com tudo isso, com essa transição do salão para a educação. Então, o nosso foco aqui vai ser a transição de carreira, tá? Já queria muito estagiar, mas ainda penso muito nos filhos, um de 7, outro de 11, porém é uma coisa que quero muito, então ela quer estagiar. E quero me dedicar muito às coisas da igreja, sabe? Vamos todos à missa todos os domingos. Ela quer, vou resumir essa parte aqui, ela quer se dedicar à igreja. E ela também, e tem um grande sonho de me tornar catequista. Te admiro muito. Você me ajudou, inclusive, a silenciar mais porque eu era louca do castelo. Dela dá risada aqui. E a pequena Via também me ajudou muito. Que legal, ela é uma super alma aqui. Aqui, não te largo por nada. Que amor. Você é uma grande referência minha. Eu não consegui participar do castelo, mas irei me organizar para entrar na próxima turma. Que bom que você não entrou nessa turma, porque você precisa se organizar antes, tá? E queria que você me ajudasse, em questão, assim, eu quero muito poder continuar minha faculdade, porém tá tão pesado, parecendo um fardo. Assim que isso já está me consumindo, porque não consigo focar na casa e estudo, porque meu marido ainda não consegue dar conta das finanças. E eu tenho ainda que focar também em trazer renda na casa. Sabe, eu sinto que o salão já está me consumindo, é família que vem, paga, daí ela começa a falar dos clientes. Aí para finalizar, aqui e pensei, ela começa a delirar, isso aqui já é delírio, tá? Depois eu vou falar por quê. E pensei em algo como papelaria, sabe? Eu amo vender algumas coisas, enquanto termino a faculdade, que vai ser uma terapia. Não sei, super perdida, mas o salão, tipo assim, já deu. Porém, não posso deixar de fazer agora, porque é a única fonte de renda. Porém, não tá dando muito retorno. Ela tá bem preocupada aqui com a fonte de renda, né? Muito obrigada. Essa alma, já mandei uma mensagem. Eu mesmo enviei um e-mail para ela. Para essa alma querida. Agora a gente abre, o livro da vida. Olha que coisa mais linda. As alunas do Castelo Interior já sabem fazer o seu livro da vida, né? E que oportunidade linda que eu tive de escrever aqui, olha, tirei um bom tempo aí da minha tarde para meditar com muito amor
história de vida e eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeiro a gente viu que é uma alma, né, que viveu, deixa eu baixar o somzinho aqui, uma alma que ela passou por traumas familiares, né? A gente percebe ali grandes traumas familiares, inclusive houve um momento que ela precisou assumir a casa. E assumir até o pai, né? Assumir o pai quase na posição de esposa, porque ela que gerenciou a saída do pai e indo para casa da avó, veja bem. Então, com certeza, essa desestrutura familiar realoca uma pessoa na quarta camada da personalidade. Aí logo à frente ela diz que viveu um relacionamento muito complicado, com uma dependência emocional muito grande. Então esse é um comportamento marcante da quarta camada da personalidade, onde a pessoa tem uma dependência emocional, né? Desse relacionamento ela ficou viúva, tá? Ela ficou viúva. E aí, provavelmente, foi uma situação bem complicada, tá? Uma das coisas que me chamou muita atenção nessa alma foi que ela, com síndrome do pânico, ela foi estudar. Veja bem, isso não é comum, né? Não é comum a qualquer pessoa que tenha uma síndrome do pânico, que tenha um problema grave emocional, o que ela fez? Ah, eu vou estudar, né? Eu vou concluir o curso lá de cabeleireira, enfim, que ela deixou para trás, agora eu vou voltar a estudar, tá? O que mostra, assim, esse comportamento, né, inicial? Perceba bem, quando essa carta chegou no e-mail, eu li assim por cima e eu pensei, poxa, é um temperamento sanguíneo, só que não. Hoje, quando eu peguei essa carta, fui lendo palavrinha por palavrinha, com bastante atenção, fazendo todas as anotações e depois fazendo essa meditação aqui no livro da vida, eu vi aqui um temperamento bem colérico, bem colérico. Perceba que ela, diante daquela desestruturação familiar, quem assumiu a casa? Quem assumiu a irmã? Quem assumiu o pai? Né? Mesmo doente, vai lá e termina o curso. Esse é um comportamento de um temperamento colérico, onde tem essa energia. Eu falei já algumas vezes, né? Que quando a gente usa a metáfora, né? Ou a alegoria do cavalo, dos cavalos selvagens, o colérico é o cavalo manga larga, né? É um cavalo extremamente forte. Então você percebe que diante do caos, ela consegue se levantar. Ela organiza tudo, ela tem essa força, essa energia. Esse é o temperamento colérico. E aqui eu vi também uma virtude da fortaleza, a força dessa mulher, né? Que mesmo diante do sofrimento, viúva, hoje mãe de 2 filhos, ela volta a estudar, ela empreende, ela é uma mulher realizadora. Gente, olha a força dessa mulher, né? E o que você percebe aqui? A força dessa vontade, o colérico, o temperamento colérico, ele tem essa energia, né? Tanto que o elemento do temperamento colérico é o fogo. Então você vê um fogo aqui nessa alma. E quando a gente percebe o fogo, a gente vê a força dessa vontade, esse sacrifício. As alunas que passaram pelo módulo 2, né, onde elas estudaram as 7 faculdades da alma, a gente lembrem ali da vontade, né? A faculdade espiritual, a força da vontade, ali reside o sacrifício. Então, certamente, para essa alma, não foi nem um pouco fácil assumir a casa, tanto que ela escreve com muita dor isso, né? Assumir a casa, assumir o pai, assumir toda a responsabilidade da família é dolorido, mas ela faz com sacrifício, né? E também, pelas palavras, a gente consegue perceber o apetite irascível, né? As alunas do módulo, passaram pelo módulo 2, essa faculdade da alma, um apetite irascível, onde ela tem uma energia para
aquilo que é árduo. Tá? O apetite irascível é a força para a gente viver aquilo que é árduo, aquilo que é difícil. Então perceba bem, ela escrevendo: eu com síndrome do pânico voltei a estudar. O marido tinha que levar, porque ela tomava 3 medicamentos, mas ela ia. Ela foi, ela terminou o curso. Veja bem, que força que essa mulher tem, né? Isso não é para qualquer pessoa, tá? Isso não é para qualquer pessoa. Muitas vezes você está muito doente, você não pode sair de casa. Mas esse temperamento aqui, o colérico, né? Esse cavalo forte, manga larga, esse fogo tem essa energia. Aqui, pela carta, algo que eu consegui extrair daqui, essa alma tem grandes chances de não estar mais na 4ª camada da personalidade, tá? Tem grandes chances de ter saído da 4ª camada da personalidade. Por quê? Porque ela tem uma preocupação com a renda. Não sei se vocês perceberam, quem ouviu a carta toda, né? Várias vezes ela fala dessa preocupação, ela quer fazer essa transição de carreira, mas ela está muito preocupada com a renda, porque o salão de beleza não está indo muito bem, mas ela sabe que ali ela pode gerar algum resultado financeiro. Por que eu digo que ela provavelmente não está mais na 4ª camada da personalidade? Porque ela foca muito em resultado, tá? A 6ª camada da personalidade é o mundo dos adultos. Então você já vê aqui uma mulher com uma personalidade de uma alma com uma personalidade de uma mulher adulta, não mais de uma menina. Então a 6ª camada da personalidade é o mundo dos adultos, é o mundo dos resultados. E ela está preocupada aqui com resultados, né? Então eu anotei aqui, ela abriu o salão. Olha só, ela empreendeu, né? Ela colocou o salão na casa dela. Ela fala também sobre captação de clientes. Ela também diz que gosta de vender. Veja bem, resultado, tá? Então a 6ª camada da personalidade foca muito em resultado. E aqui, né, o grande X aqui da questão é essa transição de carreira, é sair do salão de beleza e ir para a área da educação. Um ponto que eu ia chamar a atenção aqui, só que como eu já percebi que o temperamento dela é o colérico, eu já não me preocupei muito, mas se é um temperamento sanguíneo, eu já me preocupo um pouco mais, quando ela diz o seguinte, que na primeira semana ela já fez a inscrição no curso de pedagogia e ela já estava trabalhando. Tá? Então, na primeira semana que o marido falou, por que você não faz pedagogia? Tudo, já foi lá e já fez a matrícula. Tá? Um temperamento colérico, eu já não me preocupo tanto, porque o temperamento colérico, ele não é muito... aqui é uma reação impulsiva, né? É uma reação impulsiva. Mas o temperamento colérico, ele tem mais essa característica de começar e terminar. Ele não fica muito pulando de galho em galho. Já o temperamento sanguíneo, por isso que esse pontinho da carta, quando eu passei os olhos por cima, assim, eu pensei, tem a impulsividade do temperamento sanguíneo, mas não. Aqui eu vi o colérico, tá? Mas para quem tem o temperamento sanguíneo, essa impulsividade, sabe? Uma coisa legal que aparece, eu vou lá e vou fazer. Uma oportunidade, que legal, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Então, o sanguíneo, ele dispersa demais, Então, qualquer coisa legal que aparece, ele vai lá e pega. E o temperamento sanguíneo, ele perde muito a motivação. Aqui, eu não senti que perdeu motivação, eu senti desorganização. Porque tá indecisa, tá com salão daquela função, tá em casa, quer fazer estágio, tá fazendo faculdade, aí eu quero talvez uma papelaria, não, mas eu quero ser catequista, eu quero servir na igreja. Então aqui é uma questão de organização, porque as coisas estão funcionando, estão acontecendo, as coisas estão indo, tá? Agora o sanguíneo, o que ele faz?
Não, agora eu vou fazer o salão de beleza. Não, agora eu pedagogia. Não, agora eu quero vender roupa. Não, agora eu quero fazer curso de moda. Agora ele vai se dispersando muito. Não é esse caso aqui, tá? Então, se você tem um temperamento sanguíneo, tome cuidado com as boas ideias. Boas ideias sempre, vou colocar uma aguinha aqui para mim. Boas ideias sempre vão surgir. E o que é foco? Steve Jobs dizia, o que é foco? Foco é dizer não a boas ideias, tá? Foco é dizer não a boas ideias. Então sempre vai aparecer, vocês acham que não aparece boa ideia para mim? Nossa, muita coisa legal. Mas eu digo não, porque isso vai me tirar do foco. Isso vai me tirar do foco. A gente que tá aqui na internet, parece muita coisa legal para fazer. Mas a gente tem que aprender a dizer não, senão a gente nunca conclui nada, tá? Então, toma cuidado com essa impulsividade. Daí, o que acontece? Na primeira semana, ela já foi lá, já fez a matrícula, né? Está gostando muito da pedagogia, mas tem um salão de beleza, não pode sair pela questão financeira. É isso que eu vi desorganização, tá? E o que acontece? Ela tá muito desmotivada com o salão de beleza. Por que ela tá muito desmotivada, essa alma? Porque perdeu o foco. E isso acontece muito com a gente. A gente começa uma nova carreira, né? A gente vai fazer uma transição de carreira. A gente começa uma nova carreira e a gente acaba perdendo o foco daquela primeira carreira, tá? A gente acaba perdendo o propósito daquela primeira carreira. Então, quando a gente, olha só, tá fazendo uma transição de carreira, a gente tem que tomar o cuidado para que aquela carreira que nos mantém financeiramente, que a gente não perca a energia dela, porque ela é importante, né? E aqui na carta, várias vezes ela falou que o salão que mantém ali parte da estrutura, apesar de não estar muito bem, mas é responsável por parte do orçamento da casa, tá? Então, toda transição de carreira, a gente não pode colocar energia total na segunda, porque é a primeira que nos mantém. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu fiquei 20 anos atuando na área da estética e cosmética. 20 anos. Só que nos últimos ali 7 anos, eu já fui trabalhando com desenvolvimento pessoal. Então eu já sabia que eu estava construindo uma segunda carreira. E eu tinha assim, ó, o maior cuidado do mundo, para não tirar a energia da primeira carreira. Porque era ela que me mantinha, era ela que me sustentava. Era ela que me dava o chão para eu pisar, tá? Então, numa transição de carreira, cuidado para não perder o propósito da primeira, porque essa transição ela tem que ser feita de uma forma muito delicada, tá? Muito delicada. Aí, aqui na carta, né, ela diz, tá toda anotadinha aqui no caderno, tá? Por isso que eu tô olhando para cá. Aí, na carta, ela diz que quer servir a igreja, me admira muito como catequista e quer ser catequista. Agora, presta bem atenção, você, alma feminina, que está aqui comigo. O nosso apostolado não é só dentro da igreja, tá? O nosso primeiro apostolado é dentro de casa. Inclusive, eu vou gravar uma aula no módulo 13 sobre apostolado, né? Quando a gente entrar nas moradas do castelo interior, no módulo sobre espiritualidade, eu vou gravar uma aula sobre apostolado, porque quando essa mulher aqui, essa alma, ela tem um apostolado enorme na casa dela. Então não é o momento ainda de servir na igreja, tá? Não é o momento de se tornar catequista. Eu tenho vou fazer 45 anos, eu tenho um filho e meu filho é adulto, veja bem. Eu fiz uma caminhada para que hoje eu possa desenvolver esse apostolado. Em outros momentos eu não podia, porque em outros momentos o meu apostolado tinha que ser dentro de casa, tinha que ser no mercado de trabalho, tá? Nós levamos almas para o céu, já falei várias vezes aqui, alunas do castelo, módulo 3, tá? O que Deus me fez para ser. Nós temos uma missão. Toda mulher tem uma missão, que é a maternidade espiritual. Nós temos que ter uma boa formação para conduzir almas para o céu, tá? Independente do lugar que nós estejamos,
tá certo? Então você dentro da sua casa você tem um apostolado, lá no seu ambiente de trabalho você tem um apostolado, certo? Então quando muitas vezes você assume ministérios, você assume papéis importantes dentro da igreja em momentos errados, você vai perturbar o seu apostolado dentro da sua casa, tá bom? Então não é esse momento para assumir esse apostolado. Com relação, lá no final da carta ela fala, né? Talvez uma papelaria, sabe? Nessa parte final aqui, essa alma, ela começou a pensar alto. Talvez uma papelaria, que são o quê? Ideias legais, tá? Ideias legais. Ideias legais. O que são essas ideias legais? Ideias que a gente, poxa, nossa, trabalhar com bijuteria ia ser tão legal. Nossa, vender roupa ia ser tão legal. Nossa, trabalhar com a internet ia ser tão legal. Tem muita coisa legal para fazer. Só que começar, olha só, quando ela fala de papelaria, começar uma nova ideia no segundo semestre de um curso que você quer fazer estágio, um salão montado, olha só, um salão montado em casa, com toda a estrutura, começar uma coisa nova agora, e você tá toda desorganizada, vai te perturbar muito, tá? Vai te perturbar muito. Então, tome cuidado com as boas ideias. Quando a gente tem um foco, gente, a gente tem o foco, tá? A gente tem o foco, não dispersa muito. Não dispersa muito, porque você não... O que vai acontecer nessa história? Eu vou montar a papelaria. Não vai terminar a pedagogia e o salão vai por água abaixo, tá? Outra coisa, né? O foco disso aqui agora é organizar a vida, tá? Para fazer essa transição de carreira. Organizar a vida para fazer a transição de carreira. Essa alma, ela escolheu a pedagogia. E eu quero falar da pedagogia aqui. Porque eu sou apaixonada pela área da educação. Eu acredito se eu começasse a minha vida hoje, tá? Vou falar pra vocês, se eu começasse a minha vida hoje, eu começaria fazendo alguma licenciatura por alguma área da educação. Ou faria pedagogia, faria filosofia, faria português e literatura, letras, né? Português e literatura. Eu sou apaixonada por essa área da pedagogia. Inclusive, tá? Eu tenho alunas no Castelo Interior que são pedagogas, psicopedagogas, e foi muito intencional a minha busca por essas alunas, porque não sei se vocês já ouviram falar, mas quem trabalha com o mercado aqui digital, existe o tráfego pago. O que é o tráfego pago? Você encontra alunos, você encontra pessoas para consumir o seu infoproduto. E uma das palavras-chave, né, que eu pedi para o tráfego pago, né, esses programadores que trabalham com toda essa parte de bastidores aqui, eu pedi para eles assim, olha, eu quero que vocês busquem na internet pedagogas, psicopedagogas, porque o Castelo Interior, ele traz uma formação muito importante para essa professora. É muito importante que a professora, claro, se conheça, né? Conheça muito a sua alma, que ela tenha um autoconhecimento profundo, que ela tenha um bom autodesenvolvimento, uma maturidade, uma transcendência do espírito, né? É importante que a alma dessa professora seja muito bem formada, a personalidade seja muito bem formada, mas é tão importante ainda que ela conheça o seu aluno. Conheça o seu aluno. Por exemplo, hoje na catequese, eu falei sobre os impulsos da alma, né? A gente entrou ali nos 7 pecados capitais. Então, eu consigo entender de cada um deles, eles são pré-adolescentes, mas eu já consigo identificar as desordens, os impulsos, os cavalos. Eu já falei para eles dos cavalos selvagens, né?
que estão ali dentro deles. E eu consigo, veja bem, olha a importância de um professor, tá? Do psicopedagogo, ter esse conhecimento, corrigir e chamar a atenção de cada um conforme as suas desordens. Então, eu fico muito feliz de saber que no Castelo Interior existem pedagogas, existem professoras, tá? Porque esse conhecimento é fundamental. Hoje, no Dia do Professor, né? Esse conhecimento, você muitas vezes vai identificar um aluno extremamente ansioso, extremamente impulsivo, e você vai entender o que está acontecendo ali, tá? Importante, a importância desse conhecimento, né? Então, eu sou apaixonada pela pedagogia, eu acredito que, perceba, né? Hoje nós conseguimos diagnosticar muitos alunos, muitas crianças, né? Adolescentes, enfim, com dificuldades especiais de aprendizagem. Então, uma boa psicopedagoga pode ser uma grande diferença na vida de uma criança, de um adolescente. Eu certamente iria me especializar, se hoje eu começasse a minha história, né, na área da educação, eu iria me especializar em alguma educação especial, em alguma, enfim, em alguma parte disso, sobre o homeschooling, né, sobre aulas particulares, enfim, a pedagogia, a área da educação. Se você tem um olhar empreendedor, você pode fazer grandes coisas. Então, eu super apoio, né, essa alma feminina a caminhar por esses trilhos da educação, que é maravilhoso. É maravilhoso e tem uma demanda enorme, porque a educação ela não está indo muito bem. Então, se você se tornar uma boa professora, você terá sim muito posicionamento no mercado de trabalho. Olha aqui, ó, até porque muitas crianças adotam as professoras como mãe. Vem na professora, é verdade, a mãe que não tem. E olha só, quantas de nós guardamos uma professora no coração porque ela tinha um olhar mais humano sobre nós, né? Porque ela nos enxergava como muito mais do que alunos, mas como seres humanos, não é verdade? Então, as professoras precisam muito desse conhecimento, tá? E essa preocupação, né, dessa alma feminina de fazer parte da renda, né? Precisamos trabalhar. Algo importante que eu anotei aqui, né? Eu fiz todas as anotações aqui no livro da vida. Olha só, o que eu anotei aqui? A preocupação dessa alma, ela tem uma preocupação porque ela faz parte também da renda financeira da família, tá? Essa alma aqui, ela faz parte da renda financeira da família. O que eu quero falar sobre isso? A gente tem um movimento na internet agora que fala muito do marido provedor, né? O marido tem que ser o provedor. O bom marido, ele provê a família. A mulher fica em casa, a mulher não precisa trabalhar. Mas o marido, ele tem que prover a família. O bom marido, né? O bom marido, ele paga todas as contas, ele tem que prover a família. Gente, essa não é uma realidade de todo mundo, tá? Essa não é uma realidade de todo mundo. A gente tem que pensar um pouco nessa formação do nosso imaginário. Vamos ter cuidado com certas narrativas, tá? Não é todo o marido que consegue prover o sustento da família. Muitas de nós mulheres vamos precisar trabalhar. Eu trabalhei a minha vida inteira, trabalho até hoje, tá? Sempre ajudei no orçamento da família, sempre fiz parte do orçamento da família. E você vê que essa alma, essa mulher, ela está o tempo todo preocupada com o orçamento da família, porque ela sabe que ela faz parte do orçamento da família. E não é, presta atenção, qualquer mulher que pode ficar em casa sem trabalhar. Por quê?
Porque se essa mulher não tem uma boa formação moral, presta atenção, se essa alma, se essa dona de casa, se essa profissional do lar, ela não tem uma boa formação moral, se ela não tem uma boa formação de alma, uma boa educação da alma, uma boa personalidade formada, essa mulher em casa se torna uma alma desordenada, se torna uma pessoa extremamente vaidosa. Ela não sabe o que ela está fazendo em casa. Ela se atrapalha todinha com o tempo. Ela se torna uma pessoa desorganizada, que passa tempo na internet, que não tem paciência com os filhos, tá? Então não é qualquer mulher que pode ficar em casa. Ela precisa de uma boa formação para ficar em casa. Não é à toa que eu gravei uma aula no Castelo Interior, né, na nossa escola de mulheres, sobre a profissional do lar e a mulher aposentada. Coloquei a mulher aposentada ali também, porque ela vai ficar mais tempo em casa, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quantas mulheres que você conhece, que é dona de casa, e quando chega as férias dos filhos, elas ficam desesperadas, que perdem tempo ali em rede social e que não estuda. Quantas mensagens de donas de casa que eu recebo? Ah, eu acho que eu não preciso estudar. Você não faz ideia o quanto você precisa estudar. Você não faz ideia. Porque se você está em casa, você tem um propósito muito importante. Primeiro, que é a educação dos seus filhos. E não só uma educação moral, religiosa, de virtudes. Você tem que conhecer, minha querida, todos as atividades escolares dos seus filhos, porque se você está em casa, você é a professora deles dentro da sua casa. Você tem que ter uma boa formação para você ficar em casa, então você tem que estudar. Ah, o que você vai estudar? Todo o conhecimento que nós temos na escola de mulheres, você tem que estar na ponta da língua. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade. Você tem que ser uma das mulheres mais intelectualizadas, se você está em casa. Tá? Então não é fácil ficar em casa. Não é fácil ficar em casa. Você tem que ter uma boa formação moral para ficar em casa. Há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem que me impactou muito, uma história que me impactou muito. E veja bem, como Deus é bonito, Deus é perfeito, bonito, perfeito. Por conta dessa história que eu recebi, eu pensei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E Cartas ao Castelo surgiu disso. A história era de uma mulher que ficou 16 anos em casa, né? Ela saiu do mercado de trabalho e ficou trabalhando em casa. Tinha 2 filhas, uma das filhas tinha 16 anos, porque quando a primeira filha nasceu, ela saiu do mercado de trabalho para cuidar das filhas. E ela escreveu o seguinte: professora, eu estou há 16 anos em casa. Há 16 anos eu saí do mercado de trabalho para cuidar das minhas filhas. Depois de 16 anos, a conclusão que eu cheguei foi: eu não eduquei bem as minhas filhas, eu não estudei durante 16 anos, eu perdi tempo durante 16 anos, eu não aprendi nada de diferente durante 16 anos. E só hoje eu enxergo isso. Veja bem, isso é muito comum, tá? Então, a dona de casa, você sair do mercado de trabalho e você vir para casa para cuidar dos seus filhos, você precisa ter uma boa formação moral. Senão, você corre o risco de se tornar uma mulher vaidosa. O que é uma mulher vaidosa? Baixa, terrena, muito envolvida às coisas superficiais, distraída, curiosa, muito apegada ao corpo, sabe? Isso é muito delicado. Eu tenho algumas donas de casa na escola de mulheres, no Castelo Interior, fico muito feliz por isso e eu espero que essas mulheres tenham um bom gerenciamento do seu tempo para assistir às aulas com profundidade, tá? Para estar em casa com propósito. Os filhos crescem, já trabalhar, já para o mercado de trabalho. Vai trabalhar, vai estudar. Tá? Porque para ficar em casa tem que ter propósito. E depois vai, né, se desenvolver no mercado de trabalho. Tá? Porque o mercado de trabalho é uma formação fortíssima para a nossa personalidade.
certo? Então, o que eu percebi ali? Um cenário bagunçado. Agora vamos colocar ordem na casa, né? Ordem na casa. Colocar as coisas no lugar. Várias vezes na carta, novamente, essa preocupação com a renda, né? Essa preocupação, o meu salão de beleza faz parte da renda da família, enfim, né? O que precisa? Eu vi muita desorganização, assim, de um todo, sabe? Então, poxa, todo mundo já passou um aperto financeiro, não é assim? Todo mundo já passou ou passa um aperto financeiro. O que a gente tem que entender quando a gente está passando um aperto financeiro? Nós temos que ter clareza da nossa vida financeira, tá? Clareza da nossa vida financeira. O que esse casal aqui precisa fazer? Precisa colocar numa planilha, colocar num papel todos os gastos fixos da casa, todos os gastos mensais, ter uma clareza da vida financeira. Porque a preocupação dessa alma aqui é fazer essa transição, né? Perder esse ganho financeiro. Só que ao mesmo tempo ela diz que o salão não está muito bem. Então ter clareza, poxa, quanto exatamente no mês, isso aqui é importante quando a gente fala de vida financeira. Quanto exatamente em 30 dias eu preciso produzir financeiramente, tá? Quanto por mês eu preciso produzir financeiramente? Ter essa clareza. Essa preocupação dela é muito de sexta camada da personalidade, né, de resultado, tá? E eu preciso fazer esse planejamento. Poxa, meu salão rende ou não rende? Porque existe, gente, assim, é muito fácil você estar pagando para trabalhar. É muito fácil você estar pagando para trabalhar. Muitas vezes, aquele esforço que está fazendo no salão ali, tá trocando 6 por meia dúzia. Tá trocando 6 por meia dúzia. E está deixando de ir estagiar, olha só, porque talvez no estágio tem várias formas de ganho, né? Mas, sei lá, você vai fazer um estágio você pode ganhar de R$500 a R$1.500, dependendo muito do estágio, enfim. Às vezes você vai fazer um estágio, você é muito melhor remunerada do que aquilo que você pensa que está ganhando, tá? Então, tem muita gente trabalhando, trocando 6 por meia dúzia, porque sai de casa, já começa a gastar. Não é assim? Sai de casa e já começa a gastar, tá? Então, precisa fazer esse levantamento financeiro. Nós precisamos fazer esse levantamento financeiro da nossa vida. Poxa, quanto que eu ganho por mês e quanto que sai do meu bolso todo mês? Eu preciso ter. Poxa, isso faz parte da sexta camada da personalidade. Isso faz parte do mundo dos adultos, tá? A sexta camada da personalidade é a camada do resultado, certo? Outra sugestão que eu daria, né, para essa alma. Primeiro, fazer esse levantamento financeiro. Isso aqui é super importante. Fazer esse levantamento financeiro. Faz esse levantamento financeiro, tá? Segunda situação, reduzir. Isso aqui é muito importante. Reduzir e concentrar os atendimentos. Talvez, porque é na casa dela, ela diz que é tudo muito selecionado, os atendimentos. Talvez, olha só, organização, ordem, planejamento semanal, rotina. Concentra os atendimentos quinta, sexta e sábado. Concentra os atendimentos quinta, sexta e sábado. E olha só que interessante, concentrando os atendimentos quinta, sexta e sábado para uma transição de carreira, vai fazer com que você, durante o período da tarde, da semana, ou talvez até as manhãs, somente as manhãs, você consegue encontrar um estágio. O estágio é remunerado. Grande parte do estágio é remunerado. Veja bem, você vai estagiar, você vai ter um ganho financeiro e você vai organizar e concentrar 3 dias na semana os seus atendimentos no salão de beleza. Tá vendo? É uma sugestão. Talvez você consiga fazer isso. E lembrando que, olha só, essa alma falou de captação de clientes. Imagina essa mulher, né, estagiando em uma escola. Quantas pessoas ela vai conhecer, colegas de trabalho, que podem ser suas futuras clientes também.
tá? Então, tudo é uma questão de ordem. Tudo é uma questão de ordem. Foi semana passada que eu estava fazendo o meu planejamento da minha nova rotina. Eu peguei uma folha e eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E ali eu fui distribuindo as minhas atividades. Ali eu fui distribuindo as tarefas que eu precisava fazer. Então nós precisamos de uma rotina. Se você está fazendo uma transição de carreira, é importante que você tenha clareza, né, de tais dias na semana eu estou na carreira número 1, tais dias da semana eu estou na carreira número 2. Eu estou fazendo uma transição de carreira. Eu preciso de muita ordem para isso acontecer, tá? Então a sugestão seria essa. E outra situação que essa alma fala, né? Ela diz que ela deixou de se cuidar. Ai, deixei de me cuidar. E, gente, assim, ó, se cuidar, o que é se cuidar? A gente, às vezes a gente fala, se cuidar, eu quero me cuidar, né? Então tem que ir pra academia todo dia, ir no salão de beleza todo dia, fazer a unha impecável todo dia. Gente, se cuidar é uma coisa muito fácil. Eu até elenquei aqui, ó. O que é se cuidar? Comer bem, tá? O que é comer bem? É comer a quantidade certa de comida e nos horários certos, tá? Comer, ó, se você, eu quero me cuidar, então comece pela comida. Eu vou comer somente no horário que eu preciso comer. Eu vou comer, fazer a minha refeição vai ser no café da manhã, eu vou comer só no café da manhã. Eu vou comer só no almoço, talvez eu vou fazer um lanchinho da tarde. Vou jantar e talvez uma ceia, alguma coisa assim. Então, começo a me cuidar, come no horário certo. Isso já é um belo de um cuidado. Comer no horário certo. Não comer fora de horário. Não comer fora de horário. Isso é algo que eu tenho muito para mim. Eu não como fora de horário. Por que eu não como fora de horário? Eu uso isso também como uma penitência, como um jejum. Tá? Jejum não é só ficar sem comer. Vou fazer o jejum espiritual o dia inteiro. Isso é uma forma de jejum. Mas se você, come somente nos horários, você está praticando uma forma de jejum também, tá? O que é a gula? Uma das formas da gula é beliscar o dia inteiro. É passar pela cozinha e mastigar alguma coisa. Tá? Então, começar a se cuidar. Então, comer nos horários certos. Outra coisa importante, que parece uma coisa boba, mas a gente tem que falar, tomar banho. Tá? Tomar banho e lavar o cabelo. A mulher com o cabelo oleoso, o cabelo sujo, é muito desleixo. Claro, tem dia que tá corrido, tem dia que tá aquela função, mas é aquele dia, não é uma rotina na sua vida. Aí você vai fazer o quê, né? Quem tem um cabelinho maior, faz um rabinho ali de cavalo, puxa bem ele, coloca uma tiarinha, mas é uma eventualidade, tá? Que isso não se torne o hábito. Então, tomar banho, lavar o cabelo limpo, isso dá uma... quando eu tinha o cabelo comprido, né? O meu cabelo curtinho é muito fácil lavar todo dia, mas um cabelo comprido a gente sabe que é difícil. Então, poxa, o cabelo é muito oleoso, usa um shampoo mais detergente, né? Toma cuidado para não usar o condicionador na raiz, enfim. Esses cuidados, isso é cuidar de você. É o cuidado do dia a dia, tá? Tomar banho, lavar o cabelo, usar uma roupa limpa, usar um uniforme, né? Essa alma, ela quer ser professora, daqui a pouco ela começa a estagiar. Poxa, eu sempre, nas empresas que eu trabalhei, tinha empresa que não tinha uniforme. E eu chegava na empresa, já nos primeiros dias, eu dizia assim, olha, não tem uniforme aqui? Não tem, mas eu vou ter o meu uniforme. Eu criava um uniforme para mim. Normalmente era um terninho preto, uma calça preta e a blusinha de baixo a gente vai trocando. Então eu tava sempre arrumadinha, tá? E claro, né? Essa roupa sempre limpa. Então você tá sempre arrumadinha e isso te coloca numa condição de autocuidado. Então, comer bem no horário certo, tomar banho, estar limpa, roupa limpa,
usar uma maquiagenzinha, isso é o se cuidar. Por que uma maquiagenzinha? Porque às vezes a gente tá tão abatida, né? Aí você coloca um corretivo, você coloca um batonzinho, nossa, como a gente já... Um blush, né? Às vezes quando eu falo do blush aqui, você coloca um blushzinho, assim, uma coisa básica. Uau! Como aquilo já dá uma disposição. É um estado de prontidão, tá? E isso é algo muito especial assim na vida da mulher, né? É esse estado de prontidão. Eu tomei banho, eu tô com uma roupa limpa, eu estou me alimentando no horário certo, eu passei aqui uma maquiagenzinha, já tô mais, né? Esse estado de prontidão, tá? Isso já me coloca nesse estado de tô pronta, né? Para começar meu dia, eu tô pronta para começar meu trabalho. Claro, sempre lembro que a transformação da gente começa de dentro, tá? Começa de dentro. Não adianta também você estar por fora, assim, uma rainha, e isso torna você um personagem. Se essa transformação não começa por dentro, né? E quando a vida te confronta, você desmonta, tá? A transformação sempre é interna, mas é importante cuidar do lado de fora. Nunca construindo um personagem, mas sabendo que a gente precisa estar com esse estado de prontidão. E dormir cedo. Tá? Isso é cuidar de você. Dormir cedo. Hoje eu vou dormir mais tarde, mas dormir cedo é super importante, tá? Então, já finalizando aqui a nossa carta ao castelo, tudo é uma questão de organização. Vai fazer uma transição de carreira? Precisa de ordem, né? Estudar muito bem essa questão financeira, ter uma boa rotina, colocar ali em dias específicos a primeira carreira, a segunda carreira, para que você vá conciliando. Tenho certeza, se eu concentrar esses clientes lá do salão de beleza, né, em 3 dias ali, bem concentradinho, começar um estágio remunerado, ó, o seu retorno financeiro vai ser muito maior do que é hoje. Tenho certeza disso, tá? Para a gente finalizar aqui, esse livro, Orações de Santo Tomás de Aquino. Eu vou ler um ensinamento dele aqui, tá? Esse livro aqui é bem especial, traz orações de Santo Tomás de Aquino. E elas foram apresentadas por Sertilanges, que é um padre com caráter intelectual fantástico. E aqui tem orações para várias situações. Ó, versículos, orações... Tem antes da comunhão, depois da comunhão, aqui para remissão dos pecados, para obter virtudes, para contemplativos, aos pés do crucifixo, ação de graças, as orações à Virgem Maria, até oração antes do estudo, antes de ditar, antes de escrever, antes de pregar, tá? Vocês sabem que eu tenho uma livraria, né? Todos esses livros estão na minha livraria, o linkzinho tá lá na bio. E eu quero ler um ensinamento de São Tomás de Aquino, que tem muita relação com a carta aqui ao castelo. O primeiro ensinamento é: escolhe entrar no mar pelos pequenos riachos, não diretamente, pois é pelo mais fácil que convém abordar o que é mais difícil. Achei ótimo isso aqui, tá? Então, escolhe entrar no mar pelos pequenos riachos, né? Não diretamente. Eu vou me jogar no mar. Não. Entre no mar pelos pequenos riachos, pois é pelo fácil que convém abordar o que é mais difícil, né? Tem bastante relação aqui com a nossa carta ao castelo, né? Então vai devagarzinho. Quer fazer a transição de carreira? Vou agora fazer uma papelaria. Não. Calma, devagarzinho. Organiza a vida. Tudo na vida, gente, tudo na vida é aos poucos. Eu fui realizar grandes sonhos na vida depois de praticamente 18 anos. 18 anos de muita luta, eu fui realizando alguns sonhos, né? A nossa escola de mulheres, ela nasceu em 2012.
mas ela se concretizou em 2024. Meu Deus, quanto tempo, quanto tempo. As coisas são devagar, mas precisa de ordem para que elas aconteçam, tá? Mas precisa de ordem. Essa impulsividade, né? Já vou começar, vou por aqui. Não, calma, calma, calma. Tudo tem o seu tempo e tudo precisa de ordem, tá? Para fazer uma transição de carreira. Eu quero melhorar minha saúde, eu quero perder peso. Precisa de ordem. Eu quero me intelectualizar, quero estudar. Precisa de ordem. Eu quero construir uma carreira. Precisa de ordem. Eu quero educar meus filhos. Precisa de ordem. Tá? Precisa de ordem. E essa semana semana passada eu vi uma frase incrível de uma pessoa muito querida que diz assim, ó, exatamente isso, né? Para você se organizar, você precisa de autoconhecimento. Perfeito. Perfeito. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber, por exemplo, os meus temperamentos. Poxa, eu sou uma pessoa muito impulsiva. A ordem para mim, ela é um problema. Eu sei disso. Se a ordem para mim é um problema, eu preciso muito de ordem. Eu preciso muito de ordem. Eu preciso ter um planejamento semanal, preciso ter uma rotina. Eu preciso anotar ali, me comprometer de fazer aquilo. Eu preciso entender que eu começo pelo pequeno, não pelo grande, porque a pessoa impulsiva, né, ela já quer começar com as coisas grandes. Não, tudo na vida tem uma caminhada, tá? Esse imediatismo, né? Esse imediatismo é uma coisa que perturba demais as pessoas. São Tomás de Aquino, muito sábio, né? Escolhe entrar no mar pelos pequenos riachos. Mas o imediatista, sabe o que ele faz? Ele dá um jeito de entrar lá pelo alto mar. Sabe? Lá no alto mar, depois da arrebentação, ele entra lá. Lá. Não. Não. É entrar pelos pequenos riachos. Tá? Tudo tem o seu tempo para acontecer. É começar pequeno. É passinhos de bebê, que eu digo. Passinhos de bebê. Se a gente começa com passinhos de bebê, tudo vai se organizando. Por isso que na nossa escola, a gente vai liberando os módulos também de forma gradual. Por quê? Passinhos de bebê. Vai lá, estuda uma aula, faz uma anotação. Depois você tem mais meia horinha, vai lá, estuda outra aula, faz a sua anotação. Eu quero ler um livro. Esses dias eu vi uma pessoa na internet, ela falou assim, olha, eu tenho 10 minutos para ler por dia. Ela falou, eu tenho 10 minutos de leitura. Aí você vai falar assim, 10 minutos para ler por dia? O que você vai ler? O que é 10 minutos? Se eu vou parar, o que é 10 minutos? O que eu paro? Gente, aí essa pessoa ela mostrou um livro grosso assim, ó. Um livro grosso assim. Aí ela marcou, tava tudo marcadinho. Ela falou assim, olha o que 10 minutos. Ela assim, olha o que 10 minutos por dia. Onde me leva 10 minutos por dia na minha leitura? Ela já tinha lido a metade do livro. Ela assim, eu só tenho 10 minutos por dia. E são esses 10 minutos que eu sento para fazer a minha leitura. Veja bem, ela não tem condição de entrar pelo alto mar, mas ela entra pelos riachos, tá? Passinhos de bebê, tudo ao seu tempo, que a gente chega no alto mar. Amém? Amém? Obrigada pela presença, para quem chegou e não entendeu muito bem, né? Isso aqui são cartas ao castelo que eu estou recebendo no meu e-mail toda semana. Nas terças-feiras, às 21h30, eu vou ler uma carta. Essa foi a primeira. Eu já estou com muitas cartas. Então, para as próximas semanas eu já tenho cartas, mas se você quiser escrever a sua carta, porque eu estou selecionando de acordo, né, com as histórias que eu percebo que são mais comuns entre nós. E se você quiser escrever uma carta ao castelo, você vai escrever para o e-mail
institutovandressabueno.com.br, tá? Ou você vai lá nos meus destaques, está escrito Cartas ao Castelo, e você lê todo o passo a passo, né? Que eu vou gostar muito de ler a sua história aqui, compartilhar a sua história, né? Lhe dar uma palavra que talvez você possa entender uma direção, um conselho, um direcionamento, que é tão gostoso, né? Quando alguém pode nos ajudar. E certamente essa alma aqui, com essas orientações, vai dar uma clareza, né? Vai iluminar o intelecto, convidar a vontade para fazer o que precisa ser feito. Então, fechei a carta ao castelo, fecho o meu livro da vida também, e a gente se encontra na próxima semana, terça-feira, às 19h30, com a próxima Carta ao Castelo. Um beijo a você que pôde participar esse horário. Quem não participou, a live ficará gravada. Amanhã até vou levar essa live para o YouTube. Então vai ter oportunidade de assistir lá também. Beijo, boa noite, Deus abençoe, obrigada. Ficamos aqui um pouquinho aqui até mais tarde. Vamos dormir, que amanhã é um novo dia. Amém? Obrigada pela presença. Beijo no coração de vocês. Amém.